Marcos capítulo 8, versículo de número 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Todos acharam? Diz o Senhor Jesus: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Podemos assentar. Existem algumas pessoas que muitas vezes têm algumas dificuldades sobre entender e interpretar aquilo que Jesus nos ensina. Todos os ensinamentos do Senhor Jesus, eles existem para nos aliviar, para nos ajudar a viver a vida aqui na terra. Nessa noite, o Senhor vai falar conosco sobre uma fraqueza santa. É assim que eu dei a ela o codinome. Mas existem 3 fraquezas que o homem conhece. Existe a segunda fraqueza, que é a ausência de estrutura emocional. E lá em Provérbios 24:10 diz: se a tua força for pequena, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é que a sua força é pequena. Essa fraqueza de ausência de estrutura emocional, ela tem habitado na vida de muitos cristãos que têm sucumbido à circunstância, e sucumbido à angústia, e ficado à beira do caminho, envoltos com suas razões. E também no tópico 3 tem a fraqueza carnal, que é o pecado, que mata. No Salmos 31:10 o salmista diz assim, que a carne dele estava enfraquecida, ele estava muito fraco, porque ele havia sido enfraquecido pelo pecado. Depois, se você quiser observar. Eu coloquei essas 3 fraquezas para que nós possamos diferenciá-las na hora da mensagem. A segunda fraqueza é aquela que condena o ser humano a si mesmo, condena o ser humano à circunstância, à situação, e ele não consegue se livrar dos embaraços que vive. E a fraqueza carnal mata, porque é o pecado. E a fraqueza santa salva. É sobre essa primeira fraqueza que nós vamos falar. Obrigada, Pedro. Eu quis distingui-las para que você não misture as coisas, porque existem muitos versículos que falam sobre fraqueza na Bíblia. E às vezes você poderia confundir-se de alguma maneira, e nós não queremos confusão, né? Amém? Então, nós analisamos a segunda fraqueza, que é a fraqueza de estrutura emocional, que muitas pessoas sofrem, né? Causando embaraço e condenação. Falamos ali, pusemos a terceira fraqueza, que é a fraqueza do pecado, que leva o homem a pecar, e o pecado mata. Mas nós vamos falar de uma fraqueza santa. Nesse mesmo texto de Marcos, capítulo 8, que você está aberto, ela está presente aí, né? Ela está, as 3 fraquezas estão presentes. Por exemplo, no versículo 33, Jesus repreende Pedro. Dá uma olhada aí na sua Bíblia, em Marcos 8, 33. Jesus repreende Pedro, porque Jesus havia dito sobre o sofrimento que ele teria indo para a cruz. E Pedro, não entendendo, disse assim: Senhor, tenha piedade de ti, tenha dó de ti. E Jesus disse a ele assim, olha, repreendeu a Pedro dizendo, no versículo 33 do capítulo 8 de Marcos: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, naquele momento, Pedro manifesta a sua infantilidade, a sua meninice, por não conseguir entender uma palavra espiritual, dentro de um contexto espiritual. Naquele momento, Pedro respondeu segundo aquilo que ele sentia. Segundo, a reação de Pedro foi segundo aquilo que ele tinha no coração. E Jesus o aborda e o repreende, dizendo que ele estava falando aquilo por conta de um embaraço, por conta de uma obra satânica na mente dele e no coração dele. Quantas pessoas, quantos cristãos, diante de grandes verdades, diante de grandes mistérios da palavra de Deus, por não compreender as coisas de Deus, por ficar totalmente isolado,
dentro de seu contexto humano, sem conseguir pôr a cabeça para fora, sem conseguir olhar para o alto, sem conseguir buscar aquilo que é de Deus, buscar a outra face da conclusão, da interpretação, e não ficar apenas com o seu ato conclusivo, a sua visão muitas vezes caótica, muitas vezes mórbida e destrutiva. Pedro responde segundo aquilo que ele sentia. E Jesus disse que aquilo era uma obra de Satanás, que Satanás havia feito uma obra no coração de Pedro. E quantos cristãos estão diante das verdades bíblicas, da palavra de Deus, que os exorta, que os ensina, que mostra a eles o caminho direito, e eles não conseguem interpretar, não conseguem entender. Quantas vezes as obras de Deus estão aí escancaradas diante de você, diante de provações, diante de circunstâncias adversas, para mostrar para você, para ensinar você, e você não entende as coisas que são de Deus, só as que são dos homens, e por não entender as coisas que são de Deus, você cai em ciladas satânicas. Esses são aqueles que vivem a segunda fraqueza. A terceira fraqueza você encontra aqui no versículo 38. Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Então, a terceira fraqueza você encontra aqui. Aqueles que vivem no pecado, que amam o pecado, que frequentam as igrejas, que têm todo o estereótipo de cristão, mas suas vidas são vidas vividas às escuras, são vidas que se embaraçam, se enlaçam no pecado. Mas nós não vamos falar todas elas, vamos falar só da fraqueza santa. Onde é que está a fraqueza santa aí? No versículo que você leu inicialmente, o 34. Se alguém quiser vir após mim, tem que tomar a cruz e segui-lo. A fraqueza que nós vamos falar nesta noite se chama cruz, abnegação e renúncia. Coisas que os cristãos não estão querendo mais saber. Hoje nós vivemos um tempo tão modernizado, tão humanizado no meio da igreja, que hoje as credenciais cristãs foram trocadas por credenciais individuais, de personalidade. Hoje você não consegue mais buscar em um cristão uma credencial da parte de Cristo, da parte de Deus, porque ele não consegue entender que ou ele vive si mesmo, ou ele vive para Deus. Ele não consegue interpretar e entender que quando ele aceitou Jesus, ele fez uma aliança com a morte. Não existe aliança com a vida se você não tiver uma aliança com a morte. Não existe. Nós só vamos conhecer a vida que Cristo comprou para nós na cruz, se nós estabelecermos e vivenciarmos a aliança que temos que ter com a morte do eu, com a abnegação. Nós só vamos conhecer o poder e a força de Deus se nós vivermos em fraqueza. Não existe poder de Deus em quem abandona a fraqueza santa. Não existe força e domínio de Deus em quem não vive a fraqueza santa, que salva. A fraqueza que os crentes estão rejeitando, por isso estão fracos. Fracos na estrutura emocional, fracos na carne para o pecado. Por quê? Porque estão negligenciando a fraqueza que salva, a fraqueza santa. A fraqueza que foi ordenada para mim e para você. Lá naquela pessoa de Simão Cirineu, vindo da cidade de Cirene, ele estava vindo do campo, e ali ele tomou a cruz para ajudar Jesus a completar o seu trajeto. Ali estava eu e ali estava você. Quem não tomar a sua cruz, não pode, não dá, não tem jeito, não completa a jornada. Isso é o que nós estamos negligenciando. Quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 13.
A cruz é a fraqueza que eu e você precisamos conhecer. 2 Coríntios capítulo 13. Essa fraqueza santa que faz você livrar-se das outras fraquezas. Se você não quer ser fraco emocionalmente, se você não quer ser fraco para o pecado, você precisa conhecer a fraqueza que salva. Que é essa fraqueza que Paulo declara. 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, vou esperar você encontrar, todos abriram? 2 Coríntios capítulo 13, versículo de número 4 e 5. Porque ainda que foi crucificado por fraqueza, do que Paulo estava falando? Da cruz. Ele estava falando da fraqueza da cruz. Todas as pessoas olhavam para aquele judeu, olhavam aparentemente indefeso, aparentemente na mão dos homens, aparentemente judiado, machucado, ferido e morto. Aquela era a fraqueza, que era o maior poder de Deus conhecido na vida dos homens, diante dos olhos dos homens. O maior poder de Deus estava ali, presente na fraqueza do Senhor Jesus Cristo. A fraqueza da cruz, que fortalece os cristãos, a mim e a você. A fraqueza emocional que te enfraquece. A fraqueza carnal que te enfraquece, que te destrói. E Paulo continua dizendo: vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Quem é fraco em Jesus? É por isso que eu expliquei as outras duas fraquezas, para que você não confundisse. Paulo diz: nós somos fracos nele. Sabe de que fraqueza Paulo estava falando? Da cruz. De quando alguém olha para você, vê você virando a outra face, diz assim: que fraco. Quando alguém olha para você e vê você andando a segunda milha, diz assim: que fraco. Quando alguém olha para você, renunciando, considerando o outro superior a você, e olha para você e diz assim: que fraco. Essa fraqueza é que salva. Quando alguém olha para você passando por uma provação, por uma situação difícil e dizendo: aleluia, glória a Deus, eu sei que o meu Redentor vive, Ele é meu Senhor. Senhor, eu não renego, eu não rejeito essa provação. Tudo que o Senhor tiver aqui oferecer para mim, eu quero, e eu quero passar por tudo. Eu não murmuro, não reclamo, não me levanto, eu não me indigno. Algum olha para você e diz assim: que fraco. É essa fraqueza que Paulo estava mencionando. Que fraco. Olha aquele irmão, que fraco. Ele não revidou. Olha lá que fraco. Ele não se rebelou. Olha lá que fraco. Ele não murmurou, não reclamou. Olha lá aquele irmão, que fraco. Ele abaixou a sua cabeça, pôs a cruz, ajeitou a cruz nos ombros e continuou. Olha aquele lá, que fraco. Essa fraqueza que Deus quer ver em nós. E Deus não está vendo. Porque nós estamos totalmente humanizados. A igreja aderiu e optou pelo comportamento humanista. É olho por olho, dente por dente, praga por praga, peste por peste. A igreja se afastou dos princípios de Cristo. Por quê? Porque não aceita os princípios de Cristo. Assim como Israel não aceitava os preceitos de Deus e nem os profetas, assim como os judeus não aceitaram a Cristo, a igreja está se negando aos princípios de Cristo e aderindo outros princípios. Onde vamos chegar? Eu te pergunto. Eu é que te pergunto onde é que nós vamos chegar. A fraqueza que faz você vencer
toda tentação carnal e toda concupiscência da alma, todas as esferas dos sentimentos que te faz um ser humano comum, com reações comuns, com uma vida comum, sem conhecendo o sobrenatural de Deus, sem poder na oração. Por quê? Porque quem tem poder na oração é quem tem poder na vida, e quem tem poder na vida é aquele que conhece a fraqueza santa. Vou ler o 4 novamente desde o princípio, porque ainda que foi crucificado por fraqueza, cruz, vive contudo pelo poder de Deus. Você só vai viver o poder de Deus se você conhecer a fraqueza santa. Não adianta, Deus não dá poder para quem é forte. Forte emocionalmente, para reagir, para fazer o que quer, o que pensa, do jeito que entende. Fraco! Aos olhos dos homens você é forte, porque você apresenta um comportamento irado, um comportamento humano que sai na sua defesa. Os homens te julgam, olha que pessoa forte. Deus olha para você e diz assim: fraco, débil, infantil. Por que você não cresce? Por que você não absorve os meus mandamentos para que você se torne alguém forte de verdade, que aguenta virar a cara, que aguenta andar a segunda milha, alguém que realmente conhece o meu poder? Porque nós também somos fracos nele. Agora, entendendo um pouco melhor, você pode dizer glória a Deus? Mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Só vive com Deus e com seu poder quem é fraco. Quem conhece a fraqueza santa. Quem não se fortalece para ferir. Quem não se fortalece para magoar. Quem não se fortalece para pecar. Quem não se fortalece para fazer o mal. Só quem conhece o poder de Deus é aquele que se fortalece para poder se humilhar na hora da humilhação. Só conhece o poder de Deus é aquele que se prepara para a segunda milha, é aquele que se prepara para virar face, é aquele que se prepara para a ação de Deus. Esse é aquele que conhece o poder de Deus. Paulo diz no versículo 5: examinai a vós mesmos se permanecem na fé. Provai-vos a vós mesmos. Você acha que é alguém que tem que olhar para você? Quando alguém enxerga seus erros, é porque os seus erros já extrapolaram todos os limites. Quando alguém olha para você e diz assim: peraí, meu irmão, você precisa enxergar-se. Não é fácil o autoexame, não. Mas é necessário. É necessário. Quantos cristãos sucumbidos pela sua vida emocional, retrocedendo, embaraçados, sem saber a vontade de Deus. Por quê? Porque a vontade emocional dele é tão grande que ele não consegue mais ouvir a voz de Deus. O coração dele fala mais alto do que tudo. Analise seu coração. Vê se o seu coração trabalha contra você. Não volte em erros passados. Não faça coisas hoje que amanhã você venha arrepender-se. Não coloque sua vida na mão de uma pessoa. Não abra o seu coração para pessoas que venham te magoar, te ofender, te ferir. Paulo diz assim: olha, eu aconselho que vocês me recebam em vossos corações, porque eu não vou agravar ninguém, não vou ferir ninguém, não vou machucar ninguém. Mas os cristãos vivem se embaraçando emocionalmente, se enroscando emocionalmente. Você está fraco emocionalmente? É porque você não se fortaleceu em Deus. Não se fortaleceu em Deus, não limpou seu coração de tudo aquilo de ruim que havia, de tudo aquilo que miserável que existia. Paulo diz: examinai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Jesus está em mim e está em você.
E nós precisamos conhecer essa fraqueza, meu irmão. Essa fraqueza que te dá o poder de ser filho de Deus. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 11. Está pertinho aí. Paulo falando do seu ministério. Ele disse algo assim, olha. 2 Coríntios 11, 29. Falando do seu relacionamento com as suas ovelhas, ele diz assim: quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Ele não estava falando de pecado, ele não estava falando de embaraço. Ele estava falando de amor, de abnegação, de renúncia. Se os casamentos vivessem um pouco disso, se houvessem nos lares pessoas mais fracas, nós teríamos crentes muito mais fortes dentro dos lares. A sua pessoa é muito forte, por isso que você é um crente fraco. Sua personalidade é muito forte, por isso que você é um crente fraco. Seu coração, suas emoções, tudo isso tem um contexto muito forte em você, por isso que você é um cristão fraco. Quando tudo isso começar a diminuir, você vai conhecer a força de Deus, o poder de Deus. Você vai conhecer o que é que Deus tem para você. Mas enquanto você viver a força humana, a força pessoal, a força da sua identidade, você vai desconhecer o poder de Deus. Paulo diz: quem é que enfraquece, que eu não enfraqueço também. Ele está falando do amor, da abnegação, da misericórdia. Aí ele diz assim: quem se escandaliza que eu não abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Ele não estava falando aqui de pecado, ele não estava falando aqui de embaraço emocional. Ele está falando da humildade, da oração que João Batista fez, que eu diminua e que o Senhor cresça. Quando você olha no espelho, quem você vê? Mas e quando você olha para a vida? Você vê um servo de Deus, um cristão autêntico, com princípios sagrados, que conhece o poder de Deus e quer vivenciá-los na vida? Ou você vê um ser humano comum, tendo reação como amigo, tendo reação como outras pessoas qualquer? Quem é que você vê quando você olha para a sua vida? Será que quando nós olhamos para a nossa vida, nós temos podido enxergar e ver a pessoa bendita de Cristo? Será que nós temos podido enxergar as ações de Cristo em nós, o amor de Cristo em nós, aquele que esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de homem, para que hoje nós esvaziemos de nós mesmos e tomemos a forma de cristãos? Nós precisamos entender e perceber e compreender que essa força, pseudo-força, que os cristãos vivem e dizem, sem ao menos entender o que é que estão fazendo com a própria vida. Quem é forte no reino de Deus? Quem é fraco. Quem é forte para amar o inimigo? Quem é fraco para odiar. Quem é forte para poder renunciar na situação e dar a vez por outro? Quem é forte o suficiente? Quem é fraco para poder se orgulhar e dizer: não, agora é minha vez. Quem é forte no reino de Deus? Agora, você analisando por aquilo que você, pela sua ótica, o reino de Deus tem sido feito de um povo fraco ou forte? Depende, pastora. Será que o reino de Deus tem compreendido a fraqueza que Deus espera de nós? Eu renuncio à fraqueza que Deus tem para mim e caio na fraqueza que o diabo tem para mim. Muito interessante isso. O Senhor diz assim: perdoa. E eu diz: não, eu não quero perdoar porque eu sou forte. Eu fui ferido. O Senhor diz: seja fraco, perdoa. Eu digo: não, não quero ser essa fraqueza. Eu quero a força de me vingar, a força de me magoar. Aí o diabo diz: então é para mim, Senhor, deixa ele comigo.
É o que nós precisamos entender. É o que nós precisamos compreender dentro desse contexto cristão. Que quando você acha que está ganhando, você está perdendo. Quando você acha que está com tudo, você está com nada. É isso que nós precisamos entender. O que te dá um norte, o que te dá uma direção, não é a sua errônea e vã compreensão ou conclusão que você toma das coisas. Deus tem uma fraqueza para os seus filhos, e por meio dessa fraqueza, Ele os faz como uma rocha. Mas quem é que quer essa fraqueza? Quase ninguém. Não, vou perdoar facilmente, vou carregar a cruz, vou renunciar, vou abnegar, vou ser o último. Não, eu quero o meu lugar, eu quero o meu espaço, eu quero a minha vez. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios capítulo 12. Você já está aí, né? Paulo teve uma experiência com Deus. E ele ora a Deus 3 vezes para que o Senhor se desviasse aquele espinho da carne dele. No versículo 9 do capítulo 12 diz assim a palavra de Deus: a minha graça te basta. Ele ora para Deus para que Deus o livrasse daquela situação ruim. E Deus olha para ele e diz assim: a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aqui não era pecado, aqui não era embaraço emocional, era fraqueza santa, de não poder. Deus quer que você não possa. Deus quer enfraquecer você, para que você não odeie, para que você não se vingue, para que você não fira, para que você não faça o mal. A graça do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando você não conhece essa fraqueza, não tem graça de Deus. Você sabe o que é a graça de Deus? É o óleo que movimenta as bênçãos. É a unção que move o favor de Deus em direção a você. Por que você reclama que a sua vida é tudo tão difícil, tudo tão demorado, tudo tão sacrificial? A coisa não vai, a coisa não anda. Falta a graça de Deus, o óleo que engraxa as bênçãos dele na sua vida. Quem tem a graça de Deus tem o favor dele. Onde ele chega, a coisa acontece. Se ele chega no deserto chove, e lá tem uma mesa posta para ele. Isso é graça, meu irmão. Isso não é mérito humano. Isso não é esforço humano. Isso vem de Deus. É o favor divino para os seus filhos. Mas só quem recebe graça é aquele que passou pela dispensação de conhecer o poder em si da fraqueza. De você não ter mais domínio. De você dizer: não vale a pena reagir, não vale a pena matar, não vale a pena odiar, não vale a pena se vingar, não vale a pena embaraçar, não vale a pena. Quando você chega a essa conclusão, você diz: meu Deus, eu estou me convertendo. Meu Deus, eu estou me convertendo. E somente essa fraqueza. Existem cristãos que lutam para libertar-se da fraqueza emocional. Existem cristãos que lutam para libertar-se da fraqueza espiritual, que é o pecado, mas não conseguem. Vão passar 30, 40 anos, os anos que for na igreja, e vão continuar caindo no pecado, embaraçados emocionalmente, porque é essa fraqueza que te faz forte, que te faz vencer o pecado, que te faz passar pelas situações sem embaraçar-se emocionalmente. Essa fraqueza de você carregar a cruz diariamente, de você renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo e dizer: eu nego a mim para aceitar a ti, eu nego a mim para receber o Senhor. Deus olha para Paulo e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder, ele se torna perfeito em quem é fraco.
Existem muitos cristãos que estão totalmente equivocados sobre o cristianismo. Eles não conseguem distinguir nem diferenciar o que é ter poder para vencer o maligno, para impor-se neste mundo, para impor-se diante do mal. E é uma linha muito tênue. E serem humildes, distintos, honrados, frágeis e fracos diante da palavra. Eles diante de Satanás são frágeis, são fracos, são débeis, e diante da palavra são fortes. A palavra diz não, eles dizem sim. A palavra diz não pode, ele diz mas eu posso. E eu faço, e a coisa vai acontecer do meu jeito. E tem mais, e depois o Senhor vai ter que me abençoar. É assim que os cristãos fazem. Eles querem ser fortes diante da palavra. Eles querem se impor diante do reino de Deus. Mas quem somos nós? Você já olhou no espelho e disse assim para você, quem é você? Será que nós às vezes temos algum lapso demoníaco de acharmos que somos alguma coisa, que podemos alguma coisa sem Deus? Isso só pode ser algo satânico na sua mente, que faz você esquecer dos princípios de Deus, da palavra de Deus, e aderir a princípios humanos, a ser alguém comum, como todo mundo. Como? Você pode ser comum se você aceitou o Deus da vida aí dentro de você. Como é que você acha que Deus vai aceitar de você uma reação comum, uma atitude comum? Se você recebeu Ele no seu coração, é claro que Deus vai esperar alguma coisa que seja derivada da presença dEle na sua vida. Hein, meu irmão? Deus olha para Paulo e diz assim, Paulo, você quer conhecer o meu poder? Você quer ser um homem poderoso, um homem que não cede às tentações, um homem que não cede aos embaraços emocionais? Aceita a minha fraqueza, aceita ser fraco, aceita não poder. Você será alguém que não cairá mais em tentações. Você será alguém que não se envolverá mais emocionalmente, que conhecerá a graça de Deus o dia que você olhar para quem te fez mal e você diz assim, eu não posso odiar essa pessoa. Eu não consigo, é natural, eu sinto amor por ela. Você só vai conhecer o poder de Deus quando você olhar para quem te fez mal, e essa pessoa que te fez mal te pedir alguma coisa, você tratá-la de uma maneira assim ilustre, como se fosse a pessoa mais benevolente que você já conheceu na sua vida. Aí você vai olhar, você vai dizer, agora eu estou convertido. Agora eu conheci o que é o poder de Deus. Porque hoje os cristãos não conhecem o poder de Deus. Eles conhecem o poder da própria vontade, o poder da própria mente, o poder que o mundo prega, o poder do humanismo. Eles não conhecem mais o poder de Deus, e aí eles querem vislumbrar o poder de Deus, e aí eles querem vivenciar o poder de Deus em suas vidas. Como? Se eu não consigo vivenciar esse poder dentro de mim, como é que eu vou contemplá-lo fora? Ou eu sou cristão ou eu não sou nada. Ou eu sou filho de Deus ou eu não sou nada. Porque a palavra do Senhor diz, examine, olhe para dentro de você e vê se você está sendo aprovado. Quem é que eu quero enganar? Quem é que nós queremos enganar? Levantamos as nossas mãos, cantamos as nossas lindas canções, carregamos a Bíblia debaixo do braço, mas na hora em que nós temos que ser fracos nele, para a glória dele, não somos fortes para o diabo. Temos a força em nós de Satanás. E o evangelho, os princípios e a palavra são totalmente negligenciados por nós. E aí nós saímos depois daquele vendaval e voltamos como cordeiros. Abençoa-me, socorra-me, engrandeça-me. A quem que nós queremos enganar, irmãos?
Nós não enganamos a Deus, muito menos a Satanás, e provavelmente nem a nós mesmos. Deus olha para Paulo e diz assim: a minha graça te basta, porque você não precisa mais do que a graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Você entende que ele não estava falando aqui de pecado, nem de embaraço emocional? Ele estava falando de... Depois eu volto para ler o último versículo, a última parte do versículo 9. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Você pergunta para o seu irmão: você está entendendo? Às vezes ele não está entendendo. Aí você vai explicar assim para ele, curto e resumidamente. Você vai deixar de viver para Cristo viver em você. Fala para ele. Só assim você é cristão. Nós queremos ter as certezas que o Evangelho dá, abençoado, salvo, redimido, e não queremos o compromisso que o Evangelho exige. Deus olha para Paulo e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz: então de boa vontade eu vou passar por fraquezas, por não poder. Vou ser perseguido, vou ser injuriado, vou. Você fala isso para um cristão, meu irmão, se ele tiver alguma coisa na mão, você abaixa, senão ele te atira na cabeça. Porque hoje os cristãos ganharam uma nova mentalidade. Não sei de onde é que eles tiraram essa mentalidade do cristianismo. Só pode ser alguma cartilha paralela do diabo. Só pode ser. Mas quem é filho de Deus de verdade tem a Bíblia. Lê a Bíblia, caminha pela Bíblia e olha e diz assim: espera um pouquinho, eu acho que eu estou errado. Deixa eu só confirmar, eu estou errado. Isso aí que eu estou ouvindo não está certo não, deixa eu procurar algum lugar que fala o que é certo para mim. Quem é filho de Deus de verdade não deixa se enganar, não é? Porque as palavras são claras, não tem nada aí que me confunda. Paulo diz no parte B do versículo 9... ele diz assim: gloriar-me-ei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o... Você quer o poder de Cristo na sua vida? O que você tem que fazer então? Ter alegria por não poder. Eu não posso ficar magoado, não consigo. Eu não posso ferir meu irmão. Eu não posso ficar revoltado. Eu não posso ficar indignado. Eu não posso. Oh Senhor, eu te dou glória, porque em mim não vale mais encantamento. Está assim de gente na igreja enfeitiçada. Tudo macumbado. Está assim de gente na igreja macumbado. Eu acho que tem mais crente macumbado na igreja do que no centro espírita, das macumbaria por aí. Sabia? Raiva, amargura, isso é feitiço, isso é macumba. Raiva, feitiço, raiva, amargura, ressentimento, desejo de vingança. Pode deixar aí, vai chegar a hora, eu vou pegar, e aí vai chegar a minha vez. Está totalmente debaixo do encantamento. E aqueles que fica assim: não aguento mais sofrer, minha vida é só sofrimento. Encantamento. Por quê? Porque Jesus disse: eu vim para dar vida em abundância. Espera um pouquinho. Sua vida é só sofrimento porque alguma coisa está errada. Você não está querendo enxergar. Não é assim não, você está encantado. Você está achando que Deus escolheu você para Marte. Deus escolheu você para sofrer. Não é assim não. Quantos cristãos dentro da igreja, revoltado, amargurado, invejoso, tem inveja do outro, soberbo, quer ver o outro na pior, chega, por exemplo, na rodinha, já quer humilhar, quer sobressair. Jesus diz: pega o último lugar, mas o crente não quer o último lugar. Pega o último lugar. Não, todo mundo quer sair na frente. Com que os cristãos estão encantados, enfeitiçados? Com a política do mundo. É o mundo, é o humanismo que fala. É o humanismo que governa os crentes, que está dentro do contexto humano. E a palavra de Deus? Não sei.
a me ensinar aqui, para você inicialmente, a fraqueza que salva, eu estou penando até agora. A fraqueza santa que salva é retirando você e trazendo o Espírito, trazendo as obras do Espírito, trazendo Jesus para a sua vida. Você vai viver Jesus, para que você conheça o poder de Deus que habita na sua vida. Você vai ter poder no nome de Jesus, você vai ter poder na oração, você vai ter poder na mente, não pensamento positivo, mas o Senhor fará além daquilo que você pensa, além daquilo que você sonha, segundo o poder dele que opera em você. Que poder é esse? Aquele que você conquistou num período, num tempo onde você aprendeu a ser fraco, a ser um homem fraco, uma mulher fraca que não consegue odiar. Eu não consigo odiar, não consigo ter mágoa, não consigo ter inveja, não quero revolta, não quero murmuração, não quero amargura. Aí você diz: Senhor, eu estou começando a sentir o teu poder na minha vida. Aí então você começa a conhecer o que é o poder de Deus. Você olha e diz assim: Senhor, eu não sabia que eu estava perdendo tanto tempo. Eu não sabia que eu estava totalmente fraco, achando que eu era forte. Eu era forte para pecar, porque eu queria pecar, eu ia pecar. Eu era forte para me embaraçar. Eu sentia e já ia fazendo as coisas dentro do meu sentimento. O que você está fazendo com a cruz? O que você está fazendo com a cruz que quando você se converteu, Jesus te deu de presente? Você se converteu, Ele te deu uma cruz. Jesus disse: se você não tomar a cruz, quer dizer que muitos iriam deixá-la, muitos iriam abandoná-la, muitos iriam negligenciá-la. Tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. Essa é a fraqueza que o reino dos céus exige de mim e de você. Aí ele termina o versículo 10 dizendo assim: porque quando estou fraco, então... Vamos mudar então, vamos mudar. Então diga assim: porque quando estou forte, então sou fraco. É assim que a Bíblia de muito crente está escrita. Que é a realidade dele. Ele é forte. Ele passa por provação, por situação, ele se rebela, ele se revolta, ele fica de mal de Deus, ele não ora. Deus vai tentar moldá-lo e mexer na vida dele para chegar a se triscar. Ele fala: não vem não, Senhor, não vem não. Vem quente que eu estou fervendo, não mexe comigo não. Não mexe comigo não, porque eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Fala a verdade, uma pessoa dessa não serve para ser cristão. Não serve, meu irmão, não serve. A não ser se ele olhar e falar: pera um pouquinho, até quando eu vou recalcitrar contra os aguilhões de Deus? Até quando que eu vou teimar com Deus? Já que Ele quer mudar a minha vida, deixa Ele mudar, ué. Eu vou para o inferno, então eu vou para o mundo. Deus está roendo as unhas de preocupação. A questão é, eu e você precisamos de Deus. Não é o contrário. Tem gente que acha que Deus precisa dele. Você sabia disso? Tem gente que dentro da igreja que acha que Deus precisa dele. Sou eu e você que precisamos de Deus. Aí você fica lá na tua caverna, amargurado, revoltado. E aí você acha que Deus está preocupado com a tua revolta. O diabo está gostando. O diabo está gostando. Aí você passa pela provação, aí você fica revoltado com Deus. Também não vou orar mais. Eu ia jejuar, não vou jejuar mais. Aí o diabo fala: isso mesmo, estou gostando de você está ficando meu amiguinho. Satanás, ele aproveita de pessoas que não entendem as coisas de Deus. As coisas de Deus são diferentes da nossa. Olha lá o que Paulo diz: quando estou fraco, eu sou forte. Estado de fraqueza, essência de força. Ele diz: eu estou vivendo um momento de fraqueza, de renúncia, de abnegação, mas agora eu conheço o poder da força de Cristo, o poder do nome de Jesus, o poder espiritual que habita em mim. É assim que funciona.
Mas nós queremos o contrário, nós queremos ser fortes e aí nós recebemos o resultado da fraqueza. Aí você chega num ponto da tua vida que nada deu certo, aí você pergunta por quê? Porque você foi forte. Seu eu foi forte, seu pensamento foi forte. Você estava até caminhando bem, mas você resolveu ser forte, ficou animadão. Sei lá, melhorou um pouco as coisas, aí você resolveu ser forte. Aí começou a agir na sua força, no seu eu. Aí chegou lá o resultado. Se esse resultado for aqui agora, bom para você, pior se for na eternidade. Feliz aquele que Deus repreende aqui. Feliz aquele que Deus molda ele aqui, mexe com ele, sacode ele, põe ele de cabeça para baixo e taca na parede, pega. Esse é feliz. Agora, feliz aquele que Deus vai dando corda, vai dando corda. Aí quando ele chega na eternidade, ele fala assim: não tem nada para você aqui não. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: tende quando gozo, quando vocês forem repreendidos por Deus, porque Deus os trata como filhos. Amém? Eu quero que você vá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 43. Irmãos, Deus está falando conosco uma palavra que resolve a sua vida. Uma palavra que vai fazer com que você saia desse contexto de infantilidade, de fraqueza, literal mesmo, de fraqueza de onde Satanás ciranda, onde Satanás apronta. Que triste olhar para os cristãos de hoje e observar que eles estão sendo vencidos pela circunstância, estão sendo vencidos pelo coração, estão sendo vencidos por Satanás. E você os olha, você vê que eles estão até contentes, porque eles estão comendo, bebendo, trabalhando, vindo à igreja. E eles estão contentes, são perdedores, são vencidos, estão contentes. Aí você olha e diz: meu Deus, mas o que é que está acontecendo com a igreja? O que é que está acontecendo com a igreja? Um povo que não consegue vencer o próprio coração, um cristão que não consegue vencer uma circunstância. A circunstância o faz. Se a circunstância é de angústia, ele se torna angustiado. Se a circunstância é de necessidade, o faz necessitado. Se a circunstância é de tristeza, o faz triste. Ele não consegue ter aquele poder que faz com que ele vença aquele momento, aquela situação e faça passar pelo vale. Fora aqueles que geram as suas próprias correntes, os seus próprios grilhões. E eles mesmos se aprisionam em seus grilhões, porque recusam a fraqueza de Deus, porque não querem a fraqueza de Deus, porque buscam a sua própria estrutura, buscam os seus próprios desígnios, os seus próprios desejos, acham que estão corretos, que estão certos. Às vezes nós vamos chegando à conclusão, nós que estamos dentro da igreja, que nós não conhecemos o dono dela, que nós não conhecemos quem morreu por ela. Às vezes você olha para uma situação na sua vida e você olha para a palavra e nada condiz, nada bate, nada. Aí você fala: meu Deus, eu estou muito longe do Senhor. E quão importante você reconhecer isso. E como é importante você olhar para a sua vida e dizer: Senhor, eu não posso me enganar. Eu não posso me deixar levar. Eu não posso aceitar a circunstância, a situação, e olhar e dizer: é assim mesmo, fazer o quê? Eu não posso.
Eu preciso buscar de todas as maneiras e de todo jeito os mistérios da tua palavra e aplicá-los à minha vida. Se a tua palavra diz que eu preciso ser fraco de mim, que eu preciso negar a mim mesmo, que eu preciso te aceitar os teus princípios no lugar da minha lógica, aceitar os teus princípios no lugar do meu raciocínio, é isso que eu vou fazer. Se a tua palavra diz que eu preciso esvaziar de mim mesmo, é isso que eu vou fazer. Se a tua palavra diz que o eu sou o meu problema, que não é o diabo, que não é as trevas, que não é Satanás, mas que é a minha força, o meu querer, então, Senhor, eu preciso ir para a cruz. Eu vou tomar minha cruz, eu vou negar a mim mesmo e eu vou ser de verdade. Eu vou amar de verdade, eu vou viver de verdade, eu vou sofrer de verdade, eu vou ser um cristão verdadeiro, eu vou poder me alegrar quando eu estiver passando por uma dificuldade, por uma necessidade. Eu vou saber o que é a fraqueza que resulta em força. Eu vou saber o que é ser forte de verdade, quando eu conhecer o que é ser fraco de mim e ser forte do Senhor. Coríntios 15, 43, diz o apóstolo Paulo: semeia-se em ignomínia, em humilhação, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará. É assim. Fraco para os homens, forte para Deus. Débil para os homens, poderoso para Deus. Você não pode ser igual aos outros. Você não pode ser igual aos outros. Você não pode ser igual aos outros. Jesus Cristo veio para morar no seu coração, para te ensinar princípios de vida eterna, mandamentos que te conduzem à eternidade. Você não pode ser igual às outras pessoas. A regra que tem que reger seu coração tem que ser a palavra de Deus. Não pode ser o seu querer, não pode ser a sua vontade, não pode ser os seus pensamentos confusos. Nós precisamos chegar no ponto da nossa vida, eu não sei quando será o seu, de nós olharmos e dizer: Deus, eu não posso mais viver assim, eu preciso ser fraco para o pecado, eu preciso ser fraco para o mal, eu preciso ser fraco para os meus sentimentos, para que eu conheça o que é o teu poder na minha vida. Deus, eu preciso. Eu não posso mais ceder como eu estou cedendo. Eu não posso mais viver como eu estou vivendo. Porque se eu continuar assim, eu sei que eu não entrarei no céu. Eu sei, Deus. Eu sei. Eu sei porque eu não obedeço os teus mandamentos, porque eu não sigo a tua palavra, porque eu não aplico a tua palavra na minha vida. Mas Deus, eu não posso perder a minha salvação. Por negligência, por não querer a tua palavra, por não desejar a tua palavra, eu não posso, Senhor. Todos os dias nós estamos nos convertendo. Existem conversões e conversões. Existem conversões como a de Zaqueu. Ele aceitou Jesus, trocou de coração, converteu a vida financeira, todas as áreas convertidas. Mas tem algumas conversões como as de Pedro, que demoram um pouco mais. Mas não importa. Você tem que se converter. Você precisa se converter. É uma questão de vida ou morte. Você precisa. Você não pode ser um cristão que vive de aparência. Você não pode achar que pelo fato de você estar na igreja, que pelo fato de você falar línguas estranhas ou exercer algum dom, você é salvo. Você não pode pensar assim. O que te dá certeza da salvação são as marcas de Jesus Cristo. São os mandamentos dele aplicados à sua vida. É a sua renúncia diária, é a sua cruz.
O que te pode dar certeza da salvação é você olhar e vê-la nos seus ombros e ver que você está carregando-a, sem renegar, sem retroceder, sem voltar atrás, morrendo para si, vivendo para Ele. Em nome de Jesus, abra o seu coração nesta noite e diga: Senhor, eu não vou mais viver de equívocos, eu não vou mais viver de engano nem de engodo. Eu preciso dessa fraqueza, eu preciso conhecer essa fraqueza que me despoja, que tira os meus recursos, que me enfraquece e fortalece o Senhor em mim, para que eu consiga desfrutar do teu poder, para que eu olhe para mim e não sinta mais nojo de mim, não sinta mais raiva de mim, depois que eu cumpri os desejos da carne, os desígnios da carne, perdendo o teu espírito, te entristecendo de novo. Uma das coisas que deve mais ferir o cristão é quando ele percebe que é ele que está lá com o martelo de novo, que é ele que está lá com a lança de novo, é ele que está lá confeccionando a coroa de espinho de Jesus. Sabe do que é feita a coroa de Jesus de espinhos, que muitos cristãos confeccionam? Dos espinhos da alma. Resultado da maldição da terra. Eu acho que isso deve entristecer o nosso coração. Como o escritor aos Hebreus diz, que muitas vezes somos nós que pegamos o martelo de novo. Somos nós que pegamos a lança de novo. Você sabia que quando você nega virar outra face, é a sua mão que está lá esbofeteando a face de Jesus? Quando você resolve esbofetear, pagar o mal com o mal, é a sua mão que está lá esbofeteando. E aí olhamos para nós e percebemos coisas que não gostamos. E se a gente não gosta, imagina Deus. Ele sente repúdio por aquilo que Ele vê em nós. Essa igreja forte que você vê, essa igreja que é soberba, arrogante, uma igreja que vive seus próprios pensamentos, foi a igreja mais fraca que o reino de Deus já conheceu. A igreja mais fraca. E a igreja mais fraca que o reino de Deus já conheceu na concepção humana, que eram aqueles que os leões comiam, devoravam, que eram perseguidos, foi a igreja mais forte que o reino de Deus já conheceu. Nós somos a igreja fraca, forte aos olhos dos homens. Porque é o nosso querer, é a nossa vontade, é o que a gente quer, ninguém passa por cima da gente. Humilhação é questão de demoníaca. Falou de humilhação para crente, é o diabo. E nós achamos que somos fortes. E somos os mais fracos, já conhecidos em todo o tempo. E assim vamos. Não sei até quando, não sei até onde. Mas a questão é, Deus está falando comigo e com você. De você olhar para dentro de você e dizer: chega. Chega de viver a minha personalidade, chega de viver meu eu, chega de viver os meus parâmetros, os meus princípios. Eu vou aceitar Jesus nessa noite. Nessa noite eu vou aceitar Jesus. Porque quem sabe alguns de nós aceitamos Jesus e depois aí perdemos Ele à beira do caminho, né? Mas se você não consegue ver Jesus dentro de você, ensinando você a renunciar e a carregar a cruz, eu quero te dar um conselho. Aceite a Ele de novo. Recebe Ele de novo no seu coração.